No período histórico republicano situado entre os anos de 1965 e 1980, a ditadura militar abalou as relações culturais e sociais do Maranhão. O Laborarte aparece como um importante centro de valorização e resistência nesse contexto histórico, ao colocar como foco a cultura maranhense que vem desde o interior do estado até a grande capital, a ilha de São Luís do Maranhão. A história pode ser contada através de várias fontes. A censura não aconteceu apenas nas capitais do Rio de Janeiro e São Paulo. No Maranhão houve uma configuração específica e essas informações estão presentes nos discursos de artistas, assim como o Josias Sobrinho, que viveu essa censura de perto e pode apresentar perspectivas sobre esse contexto temporal. Eu era aluno do liceu e essa minha geração já estava fazendo coisas, né? Eu já via César Teixeira, já via Sérgio Habib participando de festivais, César escrevendo, César pintando no liceu. E eu ainda era um observador e uma pessoa que tinha vontade também de fazer parte dessa turma, né? Aí fui para Belo Horizonte em 71, final de 72, eu volto de Belo Horizonte para São Luís, eu já estava começando a compor, e comecei a compor em Belo Horizonte. Uma coisa muito importante que aconteceu, porque eu começando a compor, estou querendo fazer as primeiras músicas. O que eu vou compor, tá? Por onde é que eu vou e tal. As primeiras tentativas eram coisas assim, ainda pouco palpáveis e tudo, até por conta das limitações que eu tinha com o instrumento e tudo. Lá no colégio que eu estudava, eu tinha um apelido, me chamavam de baiano. Do norte de Minas para frente, todo mundo era baiano, né? Até como uma forma pejorativa de tratar, né? Aquela coisa do preconceito do nordestino e tal. Imagina, em 70, né? Isso era muito mais forte, né? Então me chamavam de baiano. Mas isso mudou o dia que eu descobri, por uma eventualidade, eu descobri que quando eu tocava as coisas do Maranhão, no violão, cantando, na roda de amigos de lá, as coisas começavam a mudar no meu sentido, no sentido da minha identidade, né? A partir do momento que eu comecei a tocar boi, as coisas que eu lembrava da minha infância, de boi, de vinos, essas coisas que estão na memória, que estavam na memória, né? Na memória afetiva, de infância e tudo, lá do lugar que eu vim, sabe, do povoado onde eu nasci. Quando eu começava a cantar essas coisas, as pessoas começavam a me olhar de uma forma diferente. E passaram a me chamar de Maranhão. Deixei de ser baiano e passei a ser chamado de Maranhão. Isso para mim foi uma coisa muito importante e significativa, porque, por exemplo, quando eu comecei a me expressar com uma coisa mais íntima e mais minha, mais original, eu passei a ter uma identidade de fato. As pessoas começaram a me reconhecer como de um lugar, de uma cultura, né, com nome próprio, né? Então, isso foi muito importante para a música que eu viria a fazer depois, porque nesse período em Belo Horizonte eu compunha praticamente coisas nordestinas, né? Baião, né? Principalmente baião, né? Porque eu tinha o Vandré como influência maior, né? Além de Caetano, de Gil, né? Eu fui muito influenciado também pela Tropicália e tal, mas principalmente Vandré, naquele momento da canção de protesto, da canção dos festivais, né? Chico Buarque e tudo. Mas eu tinha muito esse olhar do Nordeste. Na minha volta para São Luís, eu resolvi fazer um trabalho sobre esse material, né? Voltar às origens, me debruçar sobre isso e fazer uma música popular. E a coincidência que quando eu cheguei no Laborarte, eu fui convidado pela minha irmã que fazia teatro lá, para visitar e para conhecer o pessoal, e eles me conheceram a coisa que eu estava fazendo. Não deu outra, porque o Laborarte estava fazendo exatamente isso que eu queria fazer. O Laborarte tinha reunido uma geração de pessoas que queriam uma expressão nova, que queriam se manifestar com originalidade, né? Pesquisando, né? Ouvindo as coisas da cultura popular, os temas, né? Visitando os espaços culturais, os terreiros, os ensaios de Bumba Boi, para observar aquilo, né? Guardar, gravar e tal, e a partir daí fazer um trabalho, né? De expressão que tivesse esses elementos todos e pudesse ser reconhecido como uma assinatura maranhense. Eu cheguei a morar no Laborarte. Nós tínhamos lá 20 pessoas morando, por exemplo, onde tinha um monte de cabeludo, né?
Aí tinha as meninas moravam também, algumas moravam também, faziam teatro, né? E eram logo vistas de uma forma diferente. A gente também que andava de japonesa, andava com meu cabelo era enorme, né? Eu não ligava muito para roupa, não queria saber desse tipo de apresentação, né? Então as pessoas olhavam o espaço, né, com muita reserva, com muito preconceito. A Polícia Federal estava lá sempre, porque sabia que lá estava acontecendo uma evolução, né? Então o olhar de lá tinha sempre alguém ali infiltrado, que tinham essas pessoas, né, que ficavam infiltradas nos movimentos culturais para ver o que estava acontecendo, né? Qualquer apresentação pública que fosse haver de qualquer expressão artística tinha que passar pelos censores da Polícia Federal. Então você não fazia nada no teatro, você não fazia nada em canto nenhum que não tivesse um carinho deliberado. Tá certo? Então muitas dessas coisas tiveram que ser reformuladas de alguma forma para que houvesse a permissão de apresentação. Então qualquer coisa que fosse fazer, eles estavam presentes. Como tinha esse acompanhamento, né, permanente, a vigilância permanente da Polícia Federal, porque havia um medo muito grande, né, de que houvesse um levante, né, até porque tinha a guerrilha do Paraguai e tal, né, tá certo? E isso tudo estava presente. Então havia sim uma vigilância, havia uma pressão por parte da Polícia Federal, não se fazia nada que não passasse pelo crivo dos censores. Isso era uma coisa que acontecia no Brasil inteiro. Na música popular brasileira aconteceu isso o tempo todo, né? Com grandes compositores que foram censurados, músicas que ficaram muito tempo sem poder ser executadas. Eu não tive nenhuma música censurada. Eu tive algumas coisas assim que foram rabiscadas, né? Que foram sublinhadas para explicar o que era aquilo, né? E essa vigilância, ela, como disse, ela era muito marcada e muito presente, e não se fazia nada que não tivesse essa vigilância. E essa geração, acho que essa geração de 70, principalmente o pessoal que participou do Bandeira de Aço, que é um disco emblemático nesse sentido, porque é o primeiro repertório em disco nacional de compositores do Maranhão, né? Eles não estão cantando no disco, mas eles são interpretados no disco por um intérprete. Mas todo o disco ele é dedicado a esses autores maranhenses, com suas próprias músicas e com uma rítmica diferente do que rolava na música nacional. O pessoal daqui, as pessoas aqui começaram a olhar com mais atenção para isso. Olha, foi gravado, está em disco, né? Tá certo? Então as pessoas procuraram, viram, o público em geral começou a ver mais isso. Tanto que é um disco que é muito cultuado, né, que passa de gerações para gerações, que as pessoas novas que chegam, aí os outros já querem mostrar, olha, tem isso aqui, né? Ou então quem está interessado, que quer ver as coisas que aconteceram ontem, vai buscar isso como referência. Claro que ninguém vai educar, sistema nenhum vai educar a juventude para revolucionar, né? Mas eu acredito que a gente nós temos resultados muito positivos, né? A rapaziada que está hoje na cena, que está começando, né, que já tem algum trabalho, né? Você vê que tem os discursos, a construção poética, ela já se mostra mais, sabe? Ela já se insinua mais, né, do que no geral as coisas, né? Então isso é muito animador, né? É muito animador. Eu acho legal, gosto do que está rolando, né? Mas ainda tem muito terreno, sabe? Ainda tem muito terreno. E principalmente eu acho que a gente não pode perder, os laços temporais, né? Você não pode perder o laço com o que aconteceu antes, porque o que está rolando hoje é a consequência do que veio antes, de quem cavou a trincheira 10 anos atrás, né? E resistiu bravamente. Se tivesse desistido naquele momento, as coisas hoje seriam diferentes. E quem nos ajudará a não ser a própria gente? Pois hoje não se consente esperar. Somente a rosa e o punhal. Somente o punhal e a rosa
poderão fazer a luz do sol brilhar. E diga sim a quem nos quer acolher, mas se for para nos prender, diga não